Amém. Amém. Vamos dar sequência. E nós vamos dar sequência na série que nós estamos estudando, Ser Igreja é Ser Missional, baseado no livro de Romanos. E como a gente falou, é um livro muito sistemático, é muito importante que você esteja lendo, sempre acompanhando. E quando a gente falar aqui, você sabe do que está se tratando. E se porventura você perdeu alguma das reuniões, é imprescindível que você vá no nosso canal do YouTube e assista uma das reuniões para que você continue entendendo toda a linha que nós estamos falando. Ela é baseada no livro Motor da Missão, de George Mitian, e daqui a alguns dias nós vamos abrir para encomendas de irmãos que queiram se aprofundar ainda mais. O livro, obviamente, é mais completo, e nós vamos comprar lá dos irmãos da comunidade do Rio de Janeiro, que nós temos relações ministeriais, são eles que produzem, e nós vamos vender pelo preço de custo. Tá? Então, daqui a uns dias, Soraya está de volta, aí a gente marca aí de fazer só mediante encomenda, tá bom? Nós ainda estamos, assim, com muita alegria de tudo aquilo que Deus fez a semana passada, a abençoadíssima cantata de Páscoa. Nós fomos muito edificados, louvado seja o Senhor. Deus usou muito a vida de cada um dos que se esforçaram e, olha, tiveram pouco tempo para se prepararem, houve muito empenho, muito esforço, gente que ajudou na estrutura, e nós estamos louvando a Deus pela vida de cada irmão. E é muito importante esse tipo de evento, porque nós tivemos aqui uma hiperlotação, né, com gente em pé, todas as cadeiras ocupadas, tal, e muitos visitantes, e é um dos nossos propósitos, esses eventos que têm assim, um propósito específico, como foi no caso da Cantata da Páscoa, e teremos outro. Então, é importante esses eventos, mas é também fundamental nós estarmos abertos a essa postura pessoal de missão, a posição missional, ou seja, onde Deus me coloca, nas pessoas com quem eu tenho relacionamento, no meu dia a dia, é a sua manicure, é a pessoa do seu condomínio, é o colega da academia, são os parentes, gente que possa ter ali sede de Deus, e eu sou usado por Deus para alcançar essas pessoas. Essa oportunidade de alcançar os carentes é muito importante, e que Deus, quando percebe que nós estamos com o nosso coração aberto para isso, Ele coloca oportunidades, e nós temos que estar preparados para aproveitar essas oportunidades. Eu quero te dizer que Deus tem um propósito de usar a sua vida na extensão do reino. Você crê nisso? Importante a nossa postura missional, de estarmos abertos a abençoar. E também falando sobre a semana passada, nós tivemos aquele churrasquinho que os homens CCG fizeram aqui, foi muito bom, delicioso, e arrecadou para o acampamento de jovens e também parte para o teatro, o valor de R$ 3.625. Louvado seja o Senhor pela iniciativa, todos os irmãos que estiverem em frente. É isso aí, homens à frente. É isso aí. Glória a Deus. Na nossa última ministração, semana retrasada, falamos sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Hoje, o nosso tema, nós vamos falar sobre os benefícios da justificação. Os benefícios da justificação. Os benefícios que recebemos com a justificação, tá? Bem, vamos abrir em Romanos capítulo 5. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo. Eu lerei na Nova Almeida Atualizada, NAA, mas você pode abrir aí na sua. O que eu vou pedir é que você abra a sua Bíblia e a deixe aberta, porque nós vamos voltar ao texto diversas vezes. Romanos 5. Vamos ficar em pé para a leitura do texto?
Eu quero dizer que é muito importante, irmãos, nós ficarmos atentos. Não se desligue com alguma distração, alguém falando do seu lado. É um texto que exige muita atenção, um texto maravilhoso, mas que exige muito da nossa atenção para não perder aqui a linha. Tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos fracos, melhor, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia! Graças, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, pela edificação na tua palavra. Ela é palavra viva do Senhor para os nossos corações serem edificados.
Tu és, Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes de ti não há nada, antes do Senhor não vem nada. Senhor, nós cremos que Tu és o centro de todas as coisas. E queremos agora estar totalmente centrados em Ti. Revelação do Teu Espírito Santo e entendimento para que esta palavra habite em nosso coração e produza frutos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode se assentar. A grande angústia na humanidade residia no estado de guerra que havia entre nós e Deus. O homem, devido ao seu pecado, entrou em rebelião contra Deus. E isso trouxe uma separação de Deus. Isso é terrível. Separação de Deus. Estávamos condenados para sempre neste eterno quadro de inimizade entre nós e Deus. Essa era a dimensão que nós vivíamos. Por isso que, conforme foi falado na nossa última ministração, a justificação da fé, ela é o fechamento de um quadro, de um portal, de angústia, de pecado, de desesperança, de trevas, e agora a abertura de um portal de esperança, da graça, da paz. Isso tudo por causa de Jesus Cristo, que interviu na nossa história, e hoje, por causa do seu sacrifício, nós temos acesso a Deus, temos acesso a esse estado de graça. E é nessa esperança que nós estamos firmes, porque Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. E essa reconciliação trouxe vários benefícios para nós. Quais seriam eles? O primeiro deles está aqui: somos justificados. O versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé. Nós falamos que o sacrifício de Cristo pagou plenamente a nossa dívida, por isso estamos justificados. Ele carregou o nosso castigo, o castigo que nos era devido, ele carregou no seu próprio corpo, satisfazendo assim a justiça de Deus. Por isso, hoje, estamos justificados, mas somente a nossa obediência pela fé em Cristo é que isso nos é acreditado. Ao sacrifício de Cristo, mas só aqueles que hoje se rendem a Ele, só aqueles que hoje se sujeitam a Ele, têm esse benefício. E é importante a gente entender, e aqui tem uma frase muito legal de Charles Swindoll sobre esse tema, ele diz o seguinte: somos declarados justos. A Bíblia diz que nós somos declarados justos. A Bíblia não diz que nós somos justos. Nós somos declarados justos, ou seja, por causa de Cristo, Deus, quando nos olha, Ele nos olha através de Cristo. Então, através de Cristo, somos declarados justos, porque por nós não temos, conforme vimos, absolutamente nada para pagar essa dívida. Ela só podia ser paga através de Jesus. Com Ele, nós somos justificados. Então, o primeiro benefício que nós temos, nós somos justificados. Segundo, repita comigo: somos justificados. Mais uma vez, somos justificados. Segundo benefício que nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor aqui é o Kyrios, Jesus Cristo. Vamos repetir? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, Kyrios, Jesus Cristo. Versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, por causa do pecado, perdeu a paz. Perdeu a paz com Deus, perdeu a paz consigo mesmo e perdeu a paz com os outros. A rebelião levou a isso, a falta de paz. Essa paz que o apóstolo Paulo está falando não é aquela paz que a gente sente
no meio das circunstâncias, a paz que excede todo entendimento. Essa quem tem a Cristo também sente. Mas essa paz que ele está falando aqui é um outro tipo de paz. É uma paz no relacionamento com Deus, nesse novo relacionamento com Deus. Hoje nós temos paz com Deus, significa que Deus não tem mais nada contra nós, porque por causa de Jesus, o nosso Cordeiro substituto, essa dívida está paga. Imagine você que tem uma dívida impagável. Impagável. Ter dívida já é ruim. E alguns terem uma dívida impagável significa que mesmo que você venda tudo que você tem, nem que você venda o seu próprio corpo, nada vai fazer com que você pague essa dívida. E você vai ser a vida inteira prejudicado por causa disso, perseguido por causa disso, oprimido por causa dessa dívida. A partir do momento em que chega alguém e paga integralmente a sua dívida, significa que agora você está em bem. Você está em quê? Em paz. Em paz. Quem tem dívida não tem paz. Mas a nossa dívida foi paga. Por isso, hoje, temos paz com Deus. Sabe o que isso significa? Ter paz com Deus? Significa que, hoje, eu não tenho mais medo do futuro. Que eu não tenho mais medo da morte. Significa que hoje eu tenho vida eterna. Ou seja, estou em paz. Quem é justificado em Cristo Jesus passa pelas lutas, pelas dificuldades, mas sabe que no seu relacionamento com Deus não tem essa assim, ai meu Deus, se fizer isso agora, como é que eu vou fazer? Eu pequei contra o irmão, e agora eu vou perder a salvação, e agora não li a Bíblia hoje, eu vou perder, se Jesus voltar hoje, misericórdia, eu fico. Não. Somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus, estamos em paz. Dá um sorriso e fala assim, estamos em paz. Estamos em paz, tranquilão. Por causa de Cristo Jesus, não é por nossa causa, mas por causa do sacrifício de Cristo. Temos vida eterna. Louvado seja o Senhor. Você já reparou que velório de cristão é totalmente diferente de velório não cristão? Se é um cara que pode falar, isso sou eu, como pastor, que já fiz dezenas e dezenas de velórios. O velório de uma pessoa sem Cristo é uma coisa assim mais oprimida. O cara vira mito. O cara foi um cara complicado na vida. Ah, que bênção, vamos encontrá-lo no céu, não sei o quê. Eu não estou aqui para julgar quem vai ou quem não vai, inclusive quem faz isso é Deus. Mas é um velório pesado. Velório de gente de Deus, assim, é uma outra coisa. Vida eterna, tranquilidade, não temos medo da morte, estamos em paz. Todos os dias, a gente tem aquela tranquilidade de poder abrir os olhos e saber que Cristo está conosco. E se um dia você não abrir os olhos, você está com Jesus. Simples assim, tranquilo. Terceiro benefício, temos acesso à graça, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes. Temos acesso à graça. Graça, você lembra, significa que recebemos a bondade de Deus que não merecíamos. O que nós merecíamos era o castigo eterno. Mas Deus, por causa da sua bondade, nos trata com graça. E essa palavra que nós vimos no versículo 2, acesso, é uma palavra no grego que significa alguém que introduz essa pessoa na presença do rei. É uma palavra usada nesse sentido, ou seja, Cristo é aquele que nos fez adentrar na presença do Pai. No seu sacrifício na cruz, Jesus Cristo hoje, o nosso advogado, ele nos apresenta diante do Pai. Senhor, esse aqui é o Edmilson, e ele pecou mesmo. Olha, esse cara aqui é complicado, mas eu já paguei a dívida dele. E hoje ele é teu filho e redimido no Senhor. Glória a Deus. É isso que Jesus faz com a gente. Ele paga a nossa dívida e nos apresenta diante do Pai
hoje temos acesso à sua graça. Louvado seja o Senhor. Quarto ponto, quarto benefício, temos esperança da glória de Deus. Temos esperança da glória de Deus. E diz assim: nos gloriamos na esperança da glória de Deus, diz o versículo 2, a parte B. Quando fala esperança da glória de Deus, ele está falando de um dia glorioso, radiante, esplendor. Ele está se referindo à volta do Senhor Jesus, em que Ele virá com todo o seu poder e glória. Todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor almeja a vinda do Senhor Jesus. Quem não tem, é um medaço. Fica aí com essas profecias de Nostradamus, como será o futuro, isso, aquilo, tal, porque tem medo. Nós anelamos, nós desejamos a volta do Senhor Jesus e nos alegramos porque Ele virá com todo poder e glória. Aqui em Tito, veja aí na tela, eu acho muito legal esse versículo, porque diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, ponto. Quem seria esse todos? Todos aqueles que se renderam ao Senhor Jesus. Ele não está falando de universalismo. A todos aqueles que se renderam em fé a essa graça da justificação. Ela nos educa. Opa, a graça nos educa. Para quê? Por que ela nos educa? Porque a gente tinha uma vida desordenada. Para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, então a graça, ela ordena a minha vida e ela traz, vivendo neste mundo de uma forma sensata, justa e piedosa, ela me dá condições para viver dessa maneira, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, veja como a esperança na graça de Deus nos leva à expectativa da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Então, se você é justificado, você tem esperança da glória de Deus. E um dia, quando o Senhor voltar, ou quando você partir, estará com o Senhor. Louvado seja o seu nome. Você tem consciência disso, dessa bênção? Se você partir hoje, você tem consciência para onde você vai? Você tem consciência e certeza da sua salvação? Porque se você é justificado em Cristo Jesus, isso é algo claro, convicto para nós. Se Cristo volta, a certeza de que com Ele estaremos. É isso que Paulo está falando. E outro benefício é a alegria. Opa, mas alegria nas tribulações. Olha o versículo 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. E aqui, novamente, Paulo, ele está falando sobre tribulações, mas ele não está falando sobre as dificuldades do nosso cotidiano. O que ele está falando aqui, nessas tribulações, é no sentido da gente viver num mundo hostil a Deus. A gente vive num mundo que é hostil a Deus e a seus filhos. Então, Paulo está falando de tribulação vivendo neste mundo. Vou dar 2 exemplos. Irmãos de países perseguidos que não podem professar sua fé, como nós estamos aqui livremente, que tem que se reunir escondido, que são perseguidos, torturados, mortos por causa de Cristo. Isso é viver num mundo hostil. Semana passada, por ocasião da Páscoa, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra fez uma publicação nas suas mídias sociais com a imagem de um Jesus crucificado ao lado de soldados romanos, com o seguinte dizer: bandido bom é bandido morto. Feliz Páscoa a todos. Numa verdadeira zombaria em relação ao Evangelho. E é esse mundo hostil que a gente vive. E eu quero te dizer que vai piorar. A Bíblia diz isso.
Se você acha que em breve, maravilhoso, vamos ter um presidente evangélico, isso vai melhorar, a Bíblia diz que, independente de tudo isso, o mundo vai ficar cada vez mais hostil. Um país como a França, você não pode, hipótese alguma, professar sua fé fora dos templos religiosos demarcados. Nem nas casas, grupos familiares, esse tipo de coisa, não pode, muito menos na rua. Se você está ouvindo um som alto, o louvor no seu carro, a pessoa ao lado pode chamar um policial e dizer que você está tentando induzi-la religiosamente. É esse mundo cada vez mais hostil que a gente vive, e Paulo está falando que a esperança não nos isenta das tribulações. Pelo fato de sermos cristãos, nós não estamos isentos da tribulação. Ao contrário, Paulo está falando que devemos nos gloriar nas tribulações, nos alegrarmos nas tribulações. Pela madrugada, Edmilson, para com isso. Como assim eu vou me alegrar nas tribulações? Paulo não está falando que temos que nos alegrar, nos gloriarmos, apesar das tribulações. Ele está falando que devemos nos alegrar nas tribulações. E como isso é possível? Quando entendemos que por detrás de tudo isso há um plano divino. E se é um plano divino, isso eu me alegro, porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz o seguinte, no mesmo livro: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para também com ele sejamos glorificados. Nós lemos que na tribulação nós nos gloriamos e, através da tribulação, isso produz... Deixa eu voltar aqui. Volta, por favor, Isa. Isso produz em nós perseverança. A tribulação é o sofrimento, o caminho para a glória. A tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? A Bíblia está falando experiência. A experiência produz o quê? Esperança. Ou seja, Deus, através das situações de tribulações, por causa de Cristo, quer nos levar à maturidade. Eu sei que você está pensando, é totalmente diferente do que você ouve atualmente na internet. Seria legal a gente falar assim: sua vida vai ser bênção pura, só rosas celestiais no caminho. Mas a Bíblia diz que através da tribulação nós temos perseverança, experiência e esperança. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Deus quer desenvolver em cada um de nós musculatura espiritual. Você está preparado para o que há de vir. Porque vem a grande perseguição, vem as lutas, Jesus está voltando, o negócio vai encrespar, vai afunilar, o caminho continua apertado, estreito. Então, precisamos estar firmados em Cristo. Não é possível seguir a Jesus com religiosidade, nós precisamos de vida com Ele, e o propósito dele é através da obra do Espírito Santo em nós, porque isso não vem da gente, não vem da gente, é fruto da obra do Espírito Santo em nós, em que ele produz em nós, não resistência, mas alegria no sentido de perseverança, de esperança, de maturidade. E é claro que a grande maioria das pessoas não agem assim. A grande maioria das pessoas, quando passam por lutas, se revoltam contra Deus, praguejam contra Deus. Mas os seus filhos entendem que Ele tem um propósito e Ele coloca através do Espírito Santo uma ação de submissão interior, de consolação, de determinação, que isso nos leva a entender que mesmo no sofrimento, Deus é fiel. E talvez hoje você está passando por uma situação de sofrimento. Se esse sofrimento, se essa tribulação é provinda devido às suas más decisões, ou por causa do pecado, ou porque você fez coisas sem consultar Deus, você tem que se manter firme e se vira. Agora, se hoje
o sofrimento, as dificuldades são por causa do seu testemunho em Cristo, por causa do seu estilo de vida, você é caçoado pelos colegas, você é perseguido porque tem uma postura correta, quando os outros colegas lá do seu trabalho não têm, quando você tem uma postura correta diante de um quadro de iniquidade na sociedade, se você está caminhando dessa maneira, porque está fazendo o correto em Deus, e você é perseguido por causa disso você é atribulado pelo seu estilo de vida, você está no caminho correto e Deus está com você. Você está no caminho correto. Porque o discípulo de Jesus não pode ser mais um, simplesmente em concordar quando tudo está errado. Não, a palavra dele tem que ser diferente. E aí a pergunta, todo sofrimento é benéfico? Não. Quem se concentra somente no sofrimento, minha luta, minha dificuldade, a vitimização, eu sou bonzinho, como eu sofro. Quem age dessa maneira não entende o instrumento de Deus para trabalhar na sua vida. E aí não é benéfico, porque você sofre e não aprende. Só quem consegue entender que o sofrimento, a tribulação, é uma maneira de Deus trabalhar o caráter dele em nós, e com isso sermos transformados ao caráter de Cristo Jesus, de entender que as feridas que a vida produz, e as pessoas produzem em nós, e todos nós temos feridas, mas as feridas podem ser curadas pelo Senhor. E se elas são curadas no Senhor, nós seremos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Mas quem não se permite ser curado nas suas feridas, ele é motivo de angústia na vida de outros, porque ele fere também a outros. E se a nossa postura é ficar se vitimizando, eu sou assim, porque a vida fez isso, por causa disso, daquilo, a gente não cresce. Mas quando a gente entende que Deus pode usar das mais diversas situações na nossa vida para a gente crescer e ter musculatura espiritual, nós amadurecemos. E esse é o propósito de Deus, de nós nos alegrarmos, nos gloriarmos na tribulação, crescimento espiritual. Presta atenção, Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Repita comigo. Deus quer que eu cresça. Deus quer que eu amadureça. E o sexto benefício. Temos o amor de Deus em nossos corações. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fala sobre o amor de Deus. A palavra grega amor, no grego tem 7 variações, que no português é traduzido tudo por amor, mas eles têm 7 variações e eu queria pegar aqui 2, que é o ágape e o filéu. O filéu é um amor por afinidade. Eu, por exemplo, encontro aqui o Alexandre, ele me trata bem, eu trato bem. Eu amo porque ele me ama. É na base do custo-benefício. Se ele não me tratar bem, eu não amo. É o amor comum na sociedade, é o amor filéu. Ele dá uma preferência ao amor seletivo. Por daí vem as palavras filantropia, o amor às pessoas, filosofia, amor à sabedoria, filantelia, amor às estampas. O amor ágape, ou agape, como alguns dizem, é um amor muito diferente. É um amor sacrificial que ama pela virtude de quem ama. Por exemplo, você crê que Deus te ama? Pouca gente crê, hein, que Deus ama. Vou perguntar de novo, segunda chance. Você crê que Deus te ama? Amém. Agora, por que Ele te ama? Porque você é bom? Porque você é legal? Porque você é São Paulino? Não. Por que Deus nos ama? Você fez algo que justificasse esse amor de Deus? Não. Por que Deus nos ama? Porque Ele ama, porque Ele é amor. Deus nos ama porque Ele é amor. A virtude é de Deus, não nossa. Que amor é esse? É o amor ágape. O versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores.
Deus não amou o mundo e mandou o seu próprio Filho porque o mundo era bom. Não, mas porque Ele é amor. Mesmo sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. E esse amor de Deus é derramado em nosso coração. Agora, fica ligado que eu vou te falar. Esse amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E com isso, Deus nos capacita para que a gente ame o mesmo amor que Ele ama, que é o amor ágape, que é o amor sacrificial. Agora, isso vem de você? É claro que não. O nosso amor é merreca. O que a gente tem para oferecer? Nada. Mas através do amor de Deus em nós, nós podemos amar hoje como Deus nos amou, com amor ágape. Até aqui, nós vimos um panorama da extensão universal do pecado e da culpa humana, e da graça e suficiência de Deus justificadora através de Cristo Jesus. Paulo deixou clara a depravação humana e a misericórdia divina. E aqui tem uma segunda parte que eu vou pedir muita sua atenção para a gente terminar o capítulo, que é um contraste paralelo entre Adão e Cristo. Contraste paralelo entre Adão e Cristo. Adão como símbolo de pecado e perdição. Diz assim do versículo 12 ao 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Presta atenção. Essa palavra, no entanto, algumas traduções, portanto, não pode ser subestimada, porque aqui Paulo está fazendo uma ligação, uma conclusão de um pensamento, de uma construção que ele fez em toda a primeira parte do capítulo. Então, agora ele está tendo um desenvolvimento lógico. E aqui eu queria lançar duas perguntas. Primeira, você já pensou alguma vez, você olhando este mundo, vendo o noticiário, presenciando algumas coisas, já passou na sua mente assim, por que esse mundo é assim? Por que a gente chegou a esse estado? Por que a gente tem um mundo que vive com tanta violência, tanta injustiça, tantos problemas? E Paulo responde nesse trecho. E existe um responsável. Adão. Adão, você é responsável. E a gente sente bem quando coloca a culpa em outro, né? O problema é que nós somos muito parecidos com Adão quando não temos Jesus. Entre Adão e Eva, entre você e eu, fica tudo junto. Só o sacrifício de Cristo faz a diferença. Você vai ver. Paulo está falando aqui que a morte é a separação de Deus e o pecado é a degeneração que produziu a queda da natureza humana. Então, fica claro aqui que o pecado, a Bíblia diz, não é simplesmente, ele não está falando de um ato moral, ele está falando de um ato da natureza humana. É o problema da rebelião. É que nem você querer tratar com alguém aqui na comunidade, uma pessoa que é rebelde, ele é rebelde com Deus. E aí essa rebeldia dele, ela se desdobra nas mais diversas áreas. O problema está com Deus. E quando o primeiro homem, Adão, em nome da humanidade, rompeu com Deus, ele não apenas condenou todos os seus descendentes a estarem para sempre separados de Deus, como ele produziu em nós uma alteração da nossa natureza humana. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado alterou isso. E por isso a nossa natureza se tornou pecaminosa. Por isso que é a restauração da imagem de Cristo em nós.
A partir do ato de Adão, todos os que nasceram no pecado. Como diz Davi no Salmo 51, em pecado me concedeu minha mãe. Nós nascemos no pecado. A nossa natureza tornou-se mal. E isso é universal para todos os seres humanos. Você pega um nenezinho, que lindo, maravilhoso, vai passando o tempo, o que ele aprende a fazer? Ser rebelde, faz birra. Não! Morde o dedo. Por quê? É a natureza adâmica, ninguém ensina isso para ele, é um instinto. E a lei de Moisés, Deus colocou a lei. O homem está desordenado, vamos colocar a lei. Tá, aí complicou mais. Porque a lei mosaica, a lei de Moisés, jogou refletores para mostrando que nem adianta colocar lei. O homem e a mulher são maus por natureza. Eles não conseguem seguir a Deus nem quando há lei. Mas sabe o que aconteceu por causa disso? Deus, vendo a nossa situação, condenados desgraçadamente para sempre, Ele resolveu fazer algo. E porque Deus resolveu fazer algo, intervir na nossa história, a nossa história mudou. Ele enviou Jesus, porque Ele mostrou claramente que nós não conseguimos viver uma vida reta sem Deus. E só através de Jesus, e presta atenção, somente através de Jesus, que nós conseguimos ser justificados e agradar o Pai. Não adianta boas obras, não adianta ser religioso, bonzinho, é somente através de Jesus. Só que aí tem o seguinte, Jesus trouxe, Deus mandou a cura, mas é importante que a cura venha para quem tem consciência da enfermidade. Jesus disse que veio não para os sãos, mas para quem? Para os doentes. A semana retrasada, estivemos ali junto com o Bilão, nós estamos aqui, lá no encontro da Comunhão de Ministérios Translocais, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu nunca vi uma concentração tão grande de igrejas. E eu fui olhando o nome das igrejas, teve uma que eu achei sensacional. Igreja Pentecostal. Você é doente, Jesus é a cura. Sensacional! Ele já passou a mensagem na placa. Só quem tem consciência de que é enfermo pode ser curado. Só quem entende que a vida dele é uma desgraça e ele precisa da graça, recebe a graça. Quem não tem consciência que é enfermo, quem acha que já é são, que já é bom, não precisa de cura. Mas a cura veio através do sacrifício de Jesus. E aí, sem querer dar um spoiler da palavra da semana que vem, é falar sobre a novidade de vida. Por isso que Jesus fala que importante vos é nascer de novo. Jesus fala sobre o novo nascimento e a necessidade do batismo. E nós vamos avisar aqui do batismo, porque é a oportunidade desse entendimento. Eu sou um miserável pecador. E ao ter consciência de que eu sou doente e pecador, eu preciso da graça e desse sacrifício maravilhoso de Jesus. E terminando, ele fala Cristo como símbolo de santidade e salvação. Ele diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. E aqui eu queria dizer o seguinte: eu sei que hoje nós temos os mais diversos debates teológicos,
Na internet tem muito debate teológico saudável e alguns que não são saudáveis. Mas eu vou falar dentro da nossa convicção, que a gente entende que Cristo morreu por todos os pecadores. Cristo morreu por todos aqueles pecadores que vieram através de Adão, o que implica dizer que Cristo morreu por toda a humanidade. Salvação depois é uma outra história, é uma obra do Espírito Santo em cada um de nós. E assim como, por causa do pecado de um só Adão, veio todo o pecado no mundo, hoje, por causa da atitude de um só Jesus Cristo, veio a salvação e oportunidade para todos. Então, Adão nos levou à perdição e Cristo nos levou à salvação. Por isso, hoje, a justificação tem tudo a ver com santidade, quando a gente é chamado para esse propósito. Se eu sou justificado em Cristo Jesus, não por meio de uma obra própria ou uma justiça própria ou para ganhar salvação, hoje eu vivo uma vida para aquele que arrancou a minha vida do inferno e arrancou o inferno da minha vida. Daquele que me trouxe paz, daquele que trouxe salvação, daquele que me trouxe esperança. Por isso, hoje, nós somos chamados para sermos santos. Você tem a consciência que você é chamado para ser santo, exclusivo para Deus, separado para Deus? E Paulo termina, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornam pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pastor americano Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele deixa muito claro isso, que hoje, por estarmos separados de Deus, estamos psicologicamente separados de Deus, de nós mesmos, e socialmente separados uns dos outros. Hoje, por causa disso, a terra é amaldiçoada, diz Romanos. O pecado trouxe prejuízo para a natureza, para a terra. E isso faz com que a gente viva uma vida neste mundo hostil. Desde o Éden, presta atenção, vivemos num mundo de violência, de morte, de miséria, de injustiças, de racismo, de ódio, de guerras. O mundo está desajustado. O mundo está desajustado. Os nossos problemas horizontais são consequências do nosso problema vertical. A nossa falta de acerto com Deus faz com que tenhamos rebelião também uns com os outros. O Evangelho é a boa notícia. Jesus intervém nisso e muda a nossa história. Jesus traz através do Evangelho as boas novas. E se somos uma igreja missional, levamos essas boas novas para que outros também possam alcançar essa salvação. Eu quero terminar aqui com uma reflexão para você pensar e praticar. O texto que nós lemos, Paulo deixa claro. Ou você está em Cristo, ou não está. Ou você está perdoado, ou não está. Ou você tem vida eterna, ou não tem. Ah, você está em Cristo? Mais ou menos. Não existe. Ou você está, ou você não está. E a pergunta é, você está pronto para afirmar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida hoje? E quando a gente fala sobre batismo, eu já vi muitas respostas assim, eu ainda não estou preparado. Parece algo assim interessante, mas na realidade isso é exatamente ao contrário do que a Bíblia mostra aqui. Essa questão de uma modéstia é a negação da fé, porque nós nunca, nenhum de nós, nunca estará pronto e preparado para receber o Evangelho, porque não é em nós, é em Cristo. Nada do que eu possa fazer vai me colocar em condições de ser aceito, é somente pela graça de Deus. Agora, se você hoje é um cristão autêntico, já tem uma nova identidade em Cristo, já foi declarado inocente em Cristo Jesus, quero te dizer que,
se você tem hoje uma experiência de convicção de salvação, nada disso é mais importante na sua vida. Pense no maior problema que você possa estar enfrentando. Nada disso importa. Por quê? Porque uma coisa é entender intelectualmente a justificação pela fé. Outra coisa é viver à luz do que isso significa. E afinal, o que isso significa para nós cristãos? Significa que no final dos tempos, se você tem essa convicção de salvação em Jesus, haverá o grande julgamento em que ele vai separar os que vão para o inferno e aqueles que estarão para sempre com ele. E haverá, na frente do Cordeiro, uma reunião com uma multidão de todos os que já passaram nesta terra, que foram lavados pelo Cordeiro. Gente de toda tribo, povo, língua e raça. Sabe o que isso significa? Que você estará lá. Que você estará lá. Que o seu nome está sempre, para sempre, escrito no livro da vida e que a graça de Deus triunfará para sempre. Louvado seja o Senhor. Então eu quero te incentivar a viver à luz desta verdade, de tudo aquilo que nós ouvimos. Te incentivo a você ouvir de novo essa palavra, mas isso não é uma informação que a Bíblia está nos dando, a Bíblia está falando sobre nossa identidade, quem somos em Cristo.